Abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo, conforme escreveu Marcos, o capítulo 9. Nós vamos meditar dos versos 1 ao verso 8. Evangelho de Cristo, conforme escreveu Marcos, o capítulo 9, versos 1 a 8. Todos que estão aqui na igreja, abram a sua Bíblia. Todos que estão me assistindo, acompanhem também a leitura, porque Deus vai falar conosco, Deus vai falar contigo aí. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu vou esperar que todos acham. Quem já achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: dizia-lhes também, em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegar o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Amém? Fecha teus olhos, deixa a Bíblia aberta, oremos por esta palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra, Senhor, foi proferida nesta hora, meu Deus. A mensagem é tua, eu sou apenas o portador dessa mensagem. A revelação vem de ti, Espírito Santo. Usa-me nas tuas mãos, ó Pai, naquilo que tu queres transmitir ao meu coração e ao coração da igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, estava meditando nessa palavra no dia de hoje, e eu quero trazer algo de Deus aqui sobre intimidade com Deus. Esse é o tema da pregação de hoje: intimidade com Deus. Vocês vão entender o porquê. Olha só, Jesus, ele quando, na verdade, aqui é uma sequência, a Bíblia ela não era separada por capítulos e versículos, e Jesus está falando, né? No capítulo 8 a gente vê que ele tem a cura do cego de Betsaida. Jesus ali pergunta quem ele é. Uns diziam, Jesus pergunta assim: o que o povo disse de mim? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outro é um dos grandes profetas. Então Jesus, nesse capítulo aqui, ele disse: em verdade vos digo, dos que aqui estão. Ele está falando para quem? Para os discípulos. Dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Que palavra, irmãos, importante que o Senhor lança. Dos que aqui estão, alguns não provarão a morte. Nós sabemos que Jesus escolheu 12 discípulos, mas ele tinha intimidade com 3 obreiros. Se chamava Pedro, Tiago e João. Olha aqui que diz no versículo 2: Jesus, 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e levou a sós, em particular a um alto monte, né? Nós acreditamos que seja o Monte Tabor. E daqui, desse monte, ele se transfigurou. O que eu quero dizer nessa noite, irmãos? Jesus não levou todos os discípulos. Jesus escolheu 3 pessoas que sempre estavam dispostas a servir a Deus. Você conhece na igreja obreiros que sempre estão dispostos
servir a Senhor Deus na obra. Esses 3 obreiros sempre estavam dispostos a servir a Jesus. Por isso que Jesus não chamou Lucas, não chamou Marcos, não chamou Mateus, mas chamou Pedro, Tiago e João. Para quê? Porque Jesus queria se revelar a esses 3. Por isso que Jesus disse, dentre os que aqui estão, alguns não provarão a morte. Mas como pastor não vão provar a morte? Porque Jesus ia se transfigurar, Jesus ia de uma forma sobrenatural se mostrar um corpo glorioso somente para Pedro, para Tiago e João. Cristo sofreu uma mudança drástica. Naquele momento, Cristo, a sua aparência, a aparência de Cristo se transforma para que eles tivessem maior compreensão de quem era Jesus. Você consegue entender essa mensagem? Está conseguindo entender a revelação do Espírito Santo nesta noite? Jesus está chamando nós para ter uma intimidade. O Senhor só se revela para aquele que é íntimo. Você conhece aquela pessoa que só conta segredos para ti? Conta algo porque você é amigo íntimo dessa pessoa, não conta para os demais. Por quê? Porque no círculo de amizade você é uma pessoa que está ligado intimamente. Então trocam-se coisas, palavras, ações que outros não vão saber. E Jesus vai dizer depois aqui no final, ele vai dizer vocês não falam isso para ninguém. Não conta isso aqui para ninguém. Porque o segredo era só para os 3. Então a intimidade com Jesus, ela é diferente, irmãos. Essa é uma amizade pura, uma relação íntima com o Senhor. Então antes, os discípulos só conheciam Jesus através do seu corpo humano, mas agora eles tinham uma maior percepção de quem era Cristo. Porque naquele momento da transfiguração, que se tornaram branca, na qual nenhum lavandeiro da terra poderia lavar. Então algo extraordinário acontece na vida de Jesus, porque Jesus está se revelando a quem? A divindade para Pedro, Tiago e João. Vamos pegando o fio da meada, irmãos. O Senhor tem algo aqui, nas entrelinhas aqui, vai falar conosco sobre intimidade que eu, você, nós temos que ter com Jesus. E Jesus quer isso. Quer que nos aproximamos dele, porque ele tem algo para revelar, mas ele só se revela para quem é íntimo. Para quem é colega, não. Está entendendo a mensagem? Então Cristo, nessa noite, ele quer se revelar para a igreja, ele quer se revelar para o seu povo. Uma coisa, irmãos, é nós entendermos, e a outra coisa é nós vermos. Pedro, Tiago e João, eles viram a transformação. A aparência de Jesus mudou. Agora, eles não só estavam entendendo, agora eles estavam vendo com os seus próprios olhos quem era Jesus. Por isso que Jesus não levou todos os discípulos para o monte. Jesus sempre vai chamar aqueles que estão mais achegados. Jesus sempre vai contar com aquele que está perto, não com aquele que está longe. Não que Jesus não amava os demais discípulos, não. Mas sempre tem aquela pessoa que busca mais, ora mais, jejua mais, se consagra mais, mergulha mais nas Escrituras. Irmão, para quem que Jesus vai se revelar? Para aquele que não ora? Para aquele que não busca a presença de Deus? Ou é para aquele que na madrugada está ali, orando, suando, enquanto outros estão dormindo, está ali, orando, buscando a presença de Deus, se enchendo da presença de Deus? Jesus vai se revelar para quem? Para quem está buscando a presença de Deus, para quem está se enchendo da presença de Deus. Então Pedro, Tiago e João sempre fizeram a diferença. Você vai olhar na palavra de Deus que sempre é Pedro, Tiago e João, sempre Pedro, Tiago e João. Você nunca parou para perguntar por que Jesus sempre chamava Pedro, Tiago e João? É porque eles que mais se interessavam pela obra, mais estavam assim querendo aprender, saber de Jesus, sabe? Cometeram erros, quem que não comete?
mas estavam ali, querendo saber mais de Jesus. E isso é uma coisa que agrada ao Senhor, isso é uma coisa que move o coração de Deus. Então Jesus está se apresentando eles agora de uma forma íntima. Olha o que o salmista Davi vai dizer lá. Vamos de Bíblia, Salmo capítulo 4, eu vou abrir aqui também, Salmo 4, o versículo 3, olha o que diz: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é querido ou piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Então uma pessoa que é querida, uma pessoa que é amável, é diferente, irmãos. Então aqueles que têm mais intimidade com Deus são aqueles que experimentam as maiores manifestações de Deus. É claro. Uma pessoa que sempre está buscando o Senhor, se enchendo do Senhor, ele vai ter mais experiência com Deus. Deus vai se manifestar na vida dele de qual forma? Deus vai usar em revelação, vai usar em profecia, Deus vai usar em visão, Deus vai usar em tantas coisas. Por quê? Deus vai se manifestar na vida daquele, porque ele está próximo de Deus, ele é íntimo de Deus, ele é íntimo do Senhor. Então quem anda com Deus tem mais história para contar do que aqueles que não andam, daqueles que não buscam a Deus. Então ter intimidade com Deus implica o quê? Em conhecer quem é Jesus. Intimidade implica nós se aproximar de Jesus, se aproximar daquele, né? Sabendo como ele realmente é, como deseja que nós somos conhecidos por ele. Então o Senhor Jesus, ele vai se revelar. Então nesse momento ele se revela para eles agora. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era e Deus era nele. Então essa confiança nós temos que ter. Em quem nós temos crido? Paulo vai dizer assim, eu sei em quem tenho crido. Então nós precisamos saber em quem nós cremos. Como é que está a nossa fé? Aonde está fundamentada a nossa fé? Os nossos pés estão firmados aonde? Então, para nós termos intimidade com Deus, nós precisamos saber quem Ele é e saber quem nós somos. A palavra de Deus nos diz aqui, vamos de Bíblia aqui, irmãos, Evangelho de Cristo, conforme escreveu João, capítulo 1, verso 12, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso que é. Deus deu esse poder, a saber, aos que creem no seu nome. O versículo 3 diz assim, que suas vestes se tornaram resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra se poderia branquear. Então Cristo, Ele está se mostrando agora glorificado para Pedro, Tiago e João. Lembra que no verso 1, Jesus disse, dentro que alguns estão aqui, alguns não provarão a morte, sem que antes vejam o reino de Deus com poder. O reino de Deus com poder é isso aqui, Jesus mostrando a sua glória, agora fisicamente, de como Ele é uma glória. Eita, mistério de Deus. Jesus está se revelando a eles. Olha como é que eu vou ser da glória, para eles não duvidarem, para eles crerem, confiarem, permanecerem. Mas no versículo 4 nos diz que apareceu Elias com Moisés e falavam com Jesus. O aparecimento de Moisés representando a lei, aparece Elias, que representa os profetas, ao lado de Jesus. Significa o quê? Que a lei e os profetas apoiam Jesus, apoiaram Jesus, apontaram para quem? Jesus. Entende, irmãos? Apontando Jesus. No que, pastor? Na sua trajetória, na sua missão messiânica aqui nessa terra. Quando você vai lá no livro da lei, Deuteronômio 18, Deus diz para Moisés assim, olha, eis que suscitarei dentro do meio de vós um profeta semelhante a tu, semelhante a mim. A
ele faz aquela serpente de metal, de cobre, ele coloca sobre uma haste, porque o povo tinha sido picado pela serpente venenosa, já estava simbolizando quem? Apontando Jesus, que é morrendo no Calvário, para tirar todos os nossos pecados e as nossas enfermidades. Moisés e Elias estão ali, mas eles vieram fazer o quê? Ao lado de Jesus. O que eles vieram fazer aqui? O que eles estavam falando com Jesus? Eles estavam tratando com Jesus sobre a sua morte na cruz do Calvário. Jesus, fica firme aí, não desiste. É necessário que tu vá até o final. É necessário que a tua partida desse mundo ela aconteça. Quando a palavra de Deus aqui nos fala morte, estamos falando o que? De êxodo. Jesus ia partir desse mundo para estar no reino de glória. Então Elias e Moisés conversam com Jesus a respeito da sua morte em Jerusalém, das coisas que iam suceder um pouco mais para frente aqui. Então Cristo, Ele está mostrando a sua glória para esses discípulos que são íntimos. O versículo 5 vai dizer assim: Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Eu acho que coisa maravilhosa, irmãos, porque o brilho de Cristo, o rosto brilha, as vestes resplandecentes, algo maravilhoso. Quando a pessoa é cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, você não quer sair daquele lugar. Uma igreja que vibra, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, você não quer sair daquele momento, você não quer que o culto termine, você não quer que o culto acabe, mas prossiga, porque você está sentindo a glória do Senhor, você está sentindo a presença do Senhor, você vibra com a pregação, porque o Espírito Santo está sendo manifestado. E Pedro, não sabendo o que estava dizendo, ele disse: é bom que façamos 3 cabanas. Pedro, Lucas vai dizer que Pedro, aqui Marcos também diz, ele não sabia o que estava dizendo. Eu acho de tanta alegria, irmãos, que ele ficou tomado de uma alegria do Espírito Santo. Ele disse: eu não quero ir embora. Você já não teve um culto assim? Eu não quero sair, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui, porque a glória de Deus. Porque quando nós viemos cultuar a Deus, nós vamos orar, nós chamamos, vamos invocar a glória de Deus para o lugar onde nós estamos, e nós vamos sentir: Senhor, esse culto é para ti, eu vim te adorar nesta noite, eu venho entregar o meu corpo como sacrifício vivo, agradável a ti, que é um culto racional. Eu quero sentir a tua presença, eu quero me esvaziar mais de mim, eu quero sentir a tua glória, eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio do poder. Eu quero nessa noite cantar o hino da vitória, apesar de tanta tribulação, tanta luta que eu tenho passado nessa semana, mas eu creio, Senhor, que tudo está no teu controle, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então, Jesus, enche-me nessa noite, Senhor, esvacia-me de mim mesmo, enche-me do teu poder, da tua graça, da tua glória. Quando a glória de Deus nos envolve, nós não queremos ir embora, irmãos. Você não quer sair, porque você está cheio do poder de Deus. E hoje a gente está vendo pouco, isso está sendo cada vez mais raro dentro das igrejas, porque as pessoas não vão mais à casa de Deus, não vão mais à igreja para se encher de Deus, mas vão em busca de entretenimento, vão em busca de show gospel, não estão mais interessados por palavra, não estão mais interessados em reuniões de oração, mas estão interessados no que o Senhor Deus tem para dar, estão interessados na revelação, mas não estão interessados na revelação da palavra, mas estão interessados naquilo que o profeta vai entregar. Mas nessa noite a palavra de Deus nos diz aqui, afirma, para nós se aproximarmos diante de Deus, que o Senhor quer revelar algo para nós, o Senhor quer que nós se aproximemos dele, porque bom é para o homem, bom é para a mulher se aproximar do Senhor, ali que ele vai se mostrar, irmãos, para nós. Santo é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eles estavam assombrados,
Eles não sabiam o que falavam, eles não sabiam o que diziam, mas desceu uma nuvem, diz o versículo 7, que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele eu vi. Irmãos, quem é que falou essa voz? Quem é que disse isso? Esse é meu filho. Se ele chamou de filho, então foi a voz do Pai. O Pai dizendo: este é meu filho, a ele eu vi. E Deus, Cristo se revela somente para 3. Cristo não se revelou para os 12, mas se revelou para 3. E Cristo nessa noite quer se revelar para ti. Cristo quer se revelar para essa igreja. Mas nós precisamos ter um laço de intimidade. Nós precisamos fazer a lição de casa. Nós precisamos se aproximar do Senhor, para que então o Senhor possa se revelar a nós. O cumprimento, irmãos, do plano de Deus surge mediante a cruz de Cristo. Moisés e Elias estão falando com Jesus a respeito da sua morte na cruz, da sua morte que aconteceria em Jerusalém, para que Jesus fosse até o fim. Então nós precisamos ir até o fim. Nós não podemos desistir, nós não podemos sair da presença de Deus. Mas como eu falei, eu estou tratando nessa noite sobre intimidade com Deus. Olha o que diz. Pegue as suas Bíblias, vamos de Bíblia. O que diz Salmo 25:14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Então, se você tem a Deus, Deus se torna íntimo de você. Os segredos de Deus Ele vai revelar a ti. O Senhor vai começar a manifestar em ti. As obras de Deus, elas serão manifestadas em toda pessoa que é íntima de Deus e que tem temor de Deus. Tiago ainda vai dizer assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, diz o versículo 4. E vós, ele diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai-vos as mãos, pecadores, de vós de duplo ânimo, ou seja, de mente dividida. Purificai os vossos corações, porque eu não posso chegar a Deus com um coração sujo. Eu tenho que chegar a Deus com um coração limpo, coração puro e mãos limpas diante do Senhor. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Pai, asperge o teu sangue puro, o teu sangue carmesim. Lava as minhas vestes, meu Deus. Eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero ter experiências contigo. Irmão, se você quer falar de Deus, você precisa conhecer a Deus. Você precisa ter experiência com Deus. Jó vai dizer assim no capítulo 42, ele diz assim, antes os meus olhos te viram, antes eu só te via de falar, te conhecia de falar, mas agora os meus olhos te veem. Está vendo o que acontece aqui? O Senhor Jesus se revela a Pedro e Tiago e João antes. Eles só compreendiam, só estavam entendendo, mas agora eles estavam vendo o Senhor Jesus Cristo glorificado. Eles estão aqui na terra, mas eles estão contemplando como é que Jesus seria na glória, irmãos. Isso é algo extraordinário, isso é algo especial, que o Senhor Jesus se revela para poucos, não é para todos. Então guarde bem o Salmo 25:14, que a intimidade do Senhor é para os que temem a Deus, temem ao Senhor, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Mas o salmista Davi, no Salmo 42, eu vou abrir aqui também, vamos de Bíblia, Salmo 42, abra aí, o versículo 1 e o versículo 2, 1 e 2, diz assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Esse animal, irmãos, ele não toma qualquer água. Ele só toma a água quando ela é corrente. Água parada ele não toma. Ele vai em busca de correnteza, de água que sai.
sai da montanha, sai da rocha, água que corre, água parada cria mosquito, ninguém toma água parada. Então, aqui o salmista, ele se compara assim como o servo, brama pelas correntes das águas, assim suspira. Eita glória, minha alma por ti, ó Deus. Eu tenho essa sede também de ti, Senhor, de te conhecer e saber. Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Dá-me sensibilidade, Espírito Santo, para ouvir a voz do meu Deus. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja e contemple as maravilhas da tua lei. Essa tem que ser a nossa oração, igreja. Nós temos que estar sim orando e buscando a presença de Deus. Mas vamos de Bíblia ainda, abra aí Salmo 63. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos falando sobre intimidade para com Deus, intimidade com Deus. Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. O que está falando aqui? De madrugada eu buscarei. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão, irmãos. Eu cansei de falar aqui na igreja que a oração na madrugada, quando você interrompe o teu sono, quando você, sabe, você desperta na madrugada, você está quebrando o teu sono para se despertar, para orar pela tua vida, orar pela obra, orar pela família. Você está fazendo oração para Deus. Deus não precisa de oração. Quem precisa de oração é você que precisa ser cheio do Espírito Santo, é você que precisa estar mais na presença de Deus. Você está buscando para você. Então, de madrugada, então o salmista está dizendo: olha, de madrugada te buscarei, porque a minha alma tem sede de ti. O profeta Jeremias 33:3, todo mundo conhece: clama a mim, diz Deus, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e pequenas que tu não sabes. Então, como é que Deus vai revelar se você não busca? Como é que Deus vai mostrar? Deus vai manifestar a glória, o seu poder na tua vida, se você não tem intimidade com Deus, se você não clama. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas maravilhosas que tu não sabes. Quando Deus ele vai falar a respeito de Abraão, abra aí, irmãos, já estou quase encerrando aqui. Gênesis, vamos de Bíblia, Gênesis 18, o versículo 17 e 18. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 18. Gênesis capítulo 18, versículo 17 e 18 diz assim, ó: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, Deus ia se ocultar a Abraão o que ele tinha para fazer? Não, Deus se revelou para Abraão, irmãos. Pai, que Abraão era um homem rico, riquíssimo, mas Deus disse assim: Abraão, sai da casa do teu pai, sai da tua família, que não dá para fazer o que eu quero fazer contigo, não dá para tu ficar aí. Abraão tinha 75 anos, sabe o que Deus manda Abraão? Manda para o deserto. E aonde é que acha que eu e você vamos? Aonde é que o Senhor Jesus vai mandar? Vai mandar-nos para o deserto. É lá que Deus vai se revelar. É no deserto que o Senhor vai se revelar. Você está entendendo? Quando você começa a examinar a palavra de Deus, você vai compreender que é no deserto em que você vai passar, ou está passando, é que Deus vai se manifestar. Foi assim que aconteceu com Abraão, aconteceu com Moisés, aconteceu com Paulo. Paulo, quando se converteu, vocês acham que foi para Jerusalém? Ficou 3 anos no deserto, longe. Foi ali que ele recebeu toda a revelação? Ou vocês acham que ele ia escrever a metade do Novo Testamento assim? Não.
Paulo era um homem inteligentíssimo, mas ele precisava ter a revelação de Deus, irmãos. Porque pregar a palavra de Deus qualquer um prega, mas ter a revelação do Espírito Santo são poucos. Porque a revelação que traz é o Espírito Santo de Deus, não é um esboço, é a revelação. Então é no deserto em que Deus ele vai se apresentar e vai se manifestar com todos nós, com todos aqueles que querem aprender mais um pouco. Vamos de Bíblia, Evangelho de Cristo, conforme escreveu João, no capítulo 15, o versículo 15. Jesus vai dizer assim: ó, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de quê? Amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então o Senhor não quer mais chamar você de servo, o Senhor quer chamar você de amigo. Abraão foi chamado de Deus, Abraão foi chamado por Deus de amigo de Deus, porque se fez conhecer Abraão. E o Senhor quer se fazer conhecido na tua vida. Mas a nossa lição de casa, entenda, meu irmão, minha irmã, você precisa fazer. Nós precisamos fazer a nossa tarefa de casa, caso contrário nada vai acontecer. Glória a Deus. Quando você vê um homem cheio do poder de Deus, quando você vê uma mulher cheia de Deus, fale com ele, pergunta para ele o que ele fez, o que ele está fazendo. Ele vai te dizer o preço que ele pagou e o preço que paga. Todos querem sentar na janela, mas ninguém quer pagar o preço. Todo mundo quer a bênção. Eu falei na janela porque a pessoa cai em paraquedas e já quer sentar na janela do ônibus. Não é assim. Tem um preço a pagar. Precisa ter intimidade com Deus, senão Deus não vai se revelar assim. E persistir. Não vai pensar que hoje você começa a orar. Eu orei na madrugada hoje, amanhã, vou orar na semana, e Deus vai dizer: não. É a persistência, perseverança, é a insistência. Lembra daquela mulher que era viúva? Ela batia na porta do juiz. Aquele juiz não temia Deus, não temia os homens. Mas aquela mulher não saía da presença dele. Ele disse: olha, eu não temo aos homens, eu não temo a Deus, mas contudo, essa mulher que não para de me perturbar, eu vou fazer justiça a essa mulher. E Jesus vai trazer assim: olha, e quanto mais aos filhos de Deus que clamam de dia e de noite. Então a insistência, a perseverança. Então nós não podemos começar a desistir. Quantos começaram na caminhada com Cristo, vieram alegre, vibrante, mas no meio da caminhada, irmãos, vai vir dificuldade. Ou vocês acham que o diabo vai ficar assim de braços cruzados? Não, ele vai entrar no seu exército para trazer tristeza, depressão, trazer dificuldade. Quantos que têm começado a vida com Jesus perderam seu emprego, perderam o filho, perderam a mulher, sepultaram seus filhos? Deus prova para ver se você é fiel ou não. Deus provou a fidelidade de Daniel quando ele na cova dos leões. Deus provou a fidelidade de José, sendo vendido para a terra do Egito. Deus provou a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego, lançados na fornalha. Mas eles sabiam que estavam crendo, irmãos. Então nós temos que saber a quem nós servimos, a quem nós cremos. Já estou terminando. Mas o livro do profeta Daniel, o capítulo 10, o versículo 12, tem uma palavra muito importante, irmãos. Eu não posso deixar para amanhã, tem que ser hoje, porque nós estamos falando de intimidade com Deus. E todos sabem a relação de Daniel com Deus, a intimidade que tinha Daniel, esse homem muito desejado. Olha o que ele diz, Daniel 10, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ele se colocou em joelho, irmãos. Essa história que você vê aí, jejum de Daniel aí, é uma falácia aí, irmãos, que o povo não sabe. Não existe jejum de Daniel de 21 dias.
Daniel, quando se prostra, ele quer buscar de Deus, ele quer buscar em Deus a revelação, porque Deus mostra para ele a visão e ele não entende. Então ele diz: eu vou buscar o Senhor. E ele não sabe quando vai se levantar. E isso demorou 21 dias, por quê? Mas a resposta veio na hora. Só que Deus manda a resposta para o anjo. Só que no percurso ele vai encontrar quem? Por isso que eu sempre falo aqui na igreja que nós estamos numa batalha espiritual, estamos numa guerra espiritual, e muitos não têm entendido, compreendido, porque não vem. Mas o mundo espiritual está voando. Deus ouviu a tua oração, mas até a oração chegar, há um contratempo. O diabo vai se interpor para que a resposta não veio. E o anjo luta ferozmente com Satanás, com o príncipe da Pérsia, e demora 21 dias. E ele chega: Daniel, homem muito desejado, eu venho aqui porque as tuas palavras foram, porque desde o dia em que aplicaste o teu coração para compreender a palavra de Deus, tuas orações foram ouvidas. Amém. Então nós precisamos aplicar e compreender a nossa oração diante de Deus, buscar em Deus o que nós queremos, o que nós precisamos, irmãos. O livro de Provérbios, o capítulo 3, no versículo 32, ele vai dizer assim, ó: porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Somente aqueles que são sinceros diante de Deus, aqueles que são retos diante de Deus, aqueles que estão na presença de Deus, é que tem intimidade com o Senhor Deus. E para concluir, irmãos, eu quero concluir com o verso 38 do capítulo 15 de Marcos. Marcos, no capítulo 15, o versículo 38, que diz assim: e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O que eu quero dizer? Agora, eu e você, todos, nós temos acesso livre com Jesus. Antigamente, nós precisávamos chegar ao sacerdote. Nós precisávamos ao sacerdote, que então ia levar a Deus. Mas hoje não. O Senhor Jesus cumpriu. O Senhor Jesus, quando morreu, o véu que havia um tempo, ele se rasga do alto a baixo e rompe, porque o que separava do lugar santo para o santíssimo lugar era o véu, e no santíssimo lugar era escuro, só existia a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Mas agora que o véu do templo se rasgou, eu e você, nós temos o livre acesso para com Deus, porque Jesus Cristo é o mediador entre a antiga e a nova aliança. Jesus está mediando a nossa vida, aquilo que você precisa. Então nessa noite, ao orarmos, eu peço que a igreja se coloque de pé. Nós vamos estar orando pela igreja que está aqui, vou estar orando pela tua vida, que nós tenhamos mais intimidade com o Senhor. Você nessa oração vai pedir: Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Pai, me ajuda a me aproximar mais de ti. Senhor, eu preciso de ti na minha vida. Ore, busque ao Senhor, faça a tua parte, faça algo que você nunca fez, e o Senhor vai se revelar a ti, e a obra de Deus vai se manifestar na tua vida. A obra de Deus se manifesta naqueles que buscam ao Senhor, o Senhor Deus, e temem. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra nessa noite, Senhor, ela foi proferida, foi proclamada, anunciada. Espírito Santo de Deus, Senhor, venha se revelar na vida dos teus filhos, venha se revelar, Senhor, nessa igreja, naqueles que me ouvem, naqueles que assistem, meu Pai. Senhor, que querem ter experiências contigo, que querem, Senhor, ter mais intimidade. A tua palavra nos diz, ó Deus, que nós devemos se chegar a ti, e o Senhor se chegará a nós. O Senhor quer que nos comparecemos diante de ti, com o coração limpo, com o coração puro e mãos limpas. Ó Pai, asperge o teu sangue, vai removendo o pecado dos teus filhos, vai tirando, Senhor, todo impedimento, esse muro que está fazendo divisão, esse gigante que tem se levantado, essa pedra, Senhor,
que está no meio do caminho impedindo a passagem. Espírito Santo de Deus, age na vida dos teus filhos, ó Pai, naqueles que buscam de madrugada, naqueles que estão orando em todo o tempo. Meu Deus, eu venho pedir a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia. Eu venho pedir a Ti, Senhor, derrama, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo, para que a Tua igreja seja cheia do poder, cheia da glória, cheia da Tua graça, para anunciar a Tua palavra. Despede essa igreja em paz, despede essa igreja, Senhor, em segurança. Se houver uma enfermidade, se tiver cometido pecado, perdoa nesse momento, Pai. Tira toda enfermidade, tira toda dor alojada no corpo, toda dor alojada na alma, Espírito Santo de Deus. Olha para a Tua igreja, aqueles que têm orado, Senhor, em busca de uma bênção, em busca de uma resposta, em busca de uma vitória. Concede agora, mediante a fé que Teus filhos colocam diante de Ti. Assim eu entrego a minha oração, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós. A igreja diz: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? o Senhor é meu pastor. Nada lhe faltará. Então vamos despedir bem bonito para o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Até sábado, se assim Deus nos permitir, às 18h30 aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Estamos despedidos. Amém.